no subsolo. Meu nome é Samuel Parker e quero perguntar uma coisa para você que está lendo meu relato. O que você faria se estivesse cercado pela mais pura escuridão, isolado e quase sozinho? Me diga sua resposta. Estou curioso. Agora leia minha história e preste atenção, porque eu nunca pensei que uma simples viagem para o coração histórico de Edimburgo, na Escócia, se transformaria em um pesadelo tão absoluto. Tudo começou como uma curiosidade inofensiva, uma tentativa de explorar um lado mais obscuro da cidade que há muito me fascinava. A beleza antiga de Edimburgo, com suas ruas de paralelepípedos e prédios de pedra cinzenta, sempre me chamou a atenção, mas era o que estava abaixo da cidade que realmente mexia com minha imaginação. Edimburgo é conhecida por seus túneis e câmaras subterrâneas, vestígios de um passado sombrio e turbulento. Um labirinto de passagens escuras e úmidas que se estende por toda a cidade, onde séculos atrás, criminosos sem teto e vítimas da praga eram confinados e muitas vezes esquecidos. O que me levou até aquelas profundezas foi a lenda do sussurro, uma história antiga que os guias locais contavam em voz baixa, como se temessem evocar algo ao pronunciá-la em voz alta. Diziam que nos túneis mais profundos, onde a luz jamais tocava, podia-se ouvir um sussurro, uma voz tão baixa e imperceptível que muitos acreditavam ser fruto da imaginação. Mas os que se atreviam a seguir o som nunca voltavam. Eu estava determinado a desmistificar essa lenda. Como jornalista investigativo, meu trabalho era descobrir a verdade por trás das histórias. Eu já havia feito matérias sobre lugares assombrados, mas nunca havia encontrado nada além de coincidências e mentes impressionáveis. Este seria apenas mais um caso a ser resolvido. Ou, pelo menos, era isso que eu pensava. Decidi começar minha investigação no Mary King's Close, um dos becos mais antigos e famosos da cidade, que havia sido selado no século XVII e reaberto como uma atração turística. Durante o dia, o lugar é apenas uma curiosidade histórica, uma janela para o passado da cidade. Mas à noite, quando o silêncio da cidade desce como um manto, o lugar assume uma aura completamente diferente. As sombras parecem mais profundas, os corredores mais estreitos, e o ar parece vibrar com uma energia inquietante, como se o lugar estivesse vivo de alguma forma. Eu havia arranjado uma visita noturna com um dos guias locais, um homem chamado Alistair, que parecia conhecer cada canto sombrio daquele beco. Alistair era um homem estranho, com olhos que pareciam sempre olhar para algo além, algo que eu não podia ver. Ele não era muito de conversar, e quando eu mencionei a lenda do sussurro, ele ficou em silêncio por um longo tempo, antes de finalmente me dizer, com uma voz pesada, que ninguém deveria tentar encontrar essa voz. Mas eu não me deixei intimidar. Afinal, estava ali para descobrir a verdade, não para alimentar superstições. A entrada para o close já era intimidadora. Uma porta de madeira velha, coberta por musgo e parcialmente escondida atrás de pedras desgastadas pelo tempo. Alistair abriu a porta com uma chave antiga e nos conduziu para dentro. A escuridão nos envolveu imediatamente, e eu senti o ar mais frio e denso ao nosso redor. As paredes de pedra pareciam se fechar sobre nós, enquanto descíamos pelas escadas íngremes. Cada passo ecoava, e a única fonte de luz era a lanterna que Alistair carregava, lançando sombras distorcidas nas paredes. Quando chegamos ao fundo, senti uma estranha pressão nos ouvidos, como se o próprio silêncio estivesse tentando entrar na minha cabeça. Alistair parou em frente a um corredor particularmente escuro e estreito, e sem olhar para mim, murmurou que este era o caminho mais profundo do Close, o lugar onde, segundo as lendas, o sussurro poderia ser ouvido. E então, ele simplesmente se afastou, me deixando sozinho naquele corredor. Antes de desaparecer na escuridão, ele se virou e me disse, com uma voz que parecia carregada de tristeza: "Se ouvir a voz, não a siga." Fiquei parado ali por um momento, tentando entender o que ele queria dizer, mas então o silêncio absoluto se tornou opressor. A curiosidade, porém, era mais forte que o medo. Comecei a caminhar pelo corredor, minha lanterna iluminava parte do local enquanto eu avançava. As paredes se fechavam cada vez mais e o chão parecia descer em um leve declive. O ar estava pesado, úmido, e havia um cheiro acre que parecia penetrar nas narinas e se alojar na garganta. E então, no fundo do silêncio absoluto, eu ouvi. Era um som quase imperceptível, como um sussurro ao vento. Um murmúrio suave, indistinguível, que parecia se misturar com os ruídos distantes da cidade acima. Eu parei e, segurando a lanterna com firmeza, olhei ao redor.
tentando entender se aquilo era real ou se minha mente estava pregando peças em mim. Mas o som persistia, vindo de algum lugar à frente, mais profundo na escuridão. Sem pensar, comecei a seguir o som. Cada passo parecia me levar para mais longe da realidade, para um lugar onde o tempo não existia. O corredor se tornou um túnel, e o sussurro, agora mais claro, parecia formar palavras, mas elas eram incompreensíveis, como se fossem faladas em uma língua antiga, esquecida. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pavor se instalou no meu peito. Eu sabia que deveria voltar, que aquele som não era algo natural, mas algo me puxava para frente, algo que eu não conseguia controlar, e então eu vi. Na escuridão, algo se moveu. Não era uma sombra, mas sim uma forma, estranha e incorpórea, que parecia se fundir com as paredes do túnel. Minha lanterna piscou, e por um momento eu fiquei paralisado, incapaz de entender o que estava vendo. O sussurro agora era mais alto, mais insistente, e parecia vir de todas as direções. E foi então que percebi que estava completamente sozinho, muito mais profundo do que deveria estar. O pânico começou a tomar conta de mim, e eu me virei, tentando encontrar o caminho de volta, mas o túnel parecia diferente. As paredes mais próximas, o chão mais inclinado. Eu estava preso, e o sussurro, aquele maldito sussurro, não parava de me chamar. Eu sabia que deveria voltar, que aquele som não era algo natural, mas algo me puxava para frente, algo que eu não conseguia controlar. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo no labirinto subterrâneo, afastando-me da realidade e mergulhando-me em um mundo onde a escuridão era absoluta e o ar parecia vibrar com uma energia que eu não conseguia compreender. O sussurro continuava, agora mais claro, mais insistente, como se estivesse tentando me comunicar algo. As palavras eram distorcidas, irreconhecíveis, mas carregadas de uma forte emoção, medo, desespero e raiva. Era como se as paredes ao meu redor estivessem impregnadas com a dor de incontáveis almas esquecidas, presas naquele lugar, condenadas a vagar eternamente na escuridão. A sensação de ser observado, de não estar sozinho, se intensificava a cada passo. Meu coração batia forte, o suor escorria pelo meu rosto e minha respiração se tornava cada vez mais difícil. De repente, senti uma mudança no ar. Era como se o túnel tivesse se alargado, se abrindo em um espaço maior. Minha lanterna iluminou um vasto salão subterrâneo, cujas paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, esculpidos na pedra. No centro do salão havia uma grande mesa de pedra, cercada por esqueletos em diferentes estados de decomposição, todos debruçados sobre a mesa, como se tivessem morrido enquanto realizavam algum tipo de ritual. E então eu ouvi novamente. O sussurro, agora claro como nunca, dizia meu nome. Samuel. O som parecia vir de todos os cantos, reverberando nas paredes, como se o próprio lugar estivesse chamando por mim. Um frio gelado percorreu minha espinha, e meus instintos gritaram para eu correr, mas minhas pernas não respondiam. Eu estava paralisado pelo medo, incapaz de me mover, enquanto o sussurro continuava a me envolver, agora acompanhado por uma risada baixa e sinistra. Comecei a me questionar se havia perdido a sanidade. Tudo aquilo parecia surreal, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O tempo parecia não existir ali, e eu já não sabia se estava naquele lugar por horas, dias ou apenas minutos. A única coisa que eu sabia com certeza era que estava completamente sozinho, à mercê de algo que eu não conseguia entender. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Cada fibra do meu ser implorava para que eu fugisse, mas meus pés pareciam enraizados ao chão frio daquele salão macabro. A risada sinistra crescia em volume, misturando-se ao sussurro que agora parecia formar frases claras, porém desconhecidas, como uma linguagem que meu cérebro não conseguia decifrar. E então algo mudou. A luz da lanterna, que até então lutava contra a escuridão, foi tragada por uma sombra que se moveu rapidamente em direção a mim. Eu mal tive tempo de reagir antes que aquela presença se manifestasse, tomando a forma de uma figura humanoide, alta e encapuzada, que parecia feita da própria escuridão. Samuel, você veio, disse a voz, agora claramente emanando daquela figura. Não era mais um sussurro, era uma voz antiga, repleta de malícia e dor. Você ouviu o chamado. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e tudo o que saiu foi um gemido fraco. A figura se aproximou mais e eu pude ver que as sombras que a formavam pareciam vivas, contorcendo-se e se fundindo em sua silhueta. Todos eles, disse, acenando com a cabeça para os esqueletos na mesa. Tentaram fugir, resistir, mas não você. Você ouviu, você veio.
Senti uma força invisível me puxando, e de repente eu estava em movimento, avançando para a mesa de pedra. Meus pés não tocavam o chão, eu estava sendo levado por uma força invisível até lá. Eu lutei e me debati, mas era inútil. A figura me guiava, sua mão agora fria como gelo envolveu meu braço. Enquanto eu estava deitado sobre a mesa de pedra, sentindo a escuridão me envolver, algo mudou dentro de mim. Não era a paz da rendição, mas uma clareza que cortou a escuridão como uma lâmina afiada. Compreendi, naquele instante, que o que me prendia ali não era apenas o medo, mas algo mais profundo, o desejo de desvendar o mistério, de ir além do que era humano. A figura sombria, percebendo minha resistência, hesitou. O sussurro se tornou mais agressivo, mas desta vez eu não deixei que me dominasse. Usei toda a força que ainda me restava para me levantar da mesa. O ar ao meu redor parecia vibrar com uma energia antiga, como se as almas das vítimas passadas tentassem me impedir. Mas eu sabia que havia uma saída, eu tinha que resistir. Com esforço, me afastei da mesa e comecei a andar na direção oposta da figura, ignorando a dor e o frio que penetravam minha pele. Cada passo era uma batalha, mas eu não podia me entregar. Eu sentia a presença sombria tentando me puxar de volta, sussurrando promessas de alívio, mas eu as ignorei. Então, à medida que avançava, o túnel começou a mudar. As sombras se retraíram e a sensação de opressão diminuiu. A risada sinistra que ecoava no salão foi substituída por um silêncio profundo e absoluto. Eu havia passado por uma porta que nem sabia que existia, um limiar entre a realidade e o pesadelo. Quando finalmente cheguei ao início do túnel, vi a luz fraca da lanterna de Alistair. Ele estava lá, esperando por mim, como se soubesse que eu conseguiria sair. Seus olhos, antes distantes, agora pareciam cheios de compreensão. Sem dizer uma palavra, ele me guiou de volta para a superfície. A brisa fria da noite em Edimburgo nunca pareceu tão revigorante. O céu estrelado me saudava, como se eu tivesse renascido de algum lugar obscuro que quase me consumiu. Alistair me olhou com uma mistura de alívio e respeito. Você conseguiu sair, ele disse, com um sorriso fraco. Mas lembre-se, Samuel, a escuridão sempre estará lá, esperando por aqueles que a procuram. Eu o encarei, sentindo um misto de gratidão e medo. Sabia que nunca mais seria o mesmo após essa experiência. Algo dentro de mim havia mudado, e agora eu estava ciente de uma verdade terrível, que há lugares no mundo onde a escuridão é mais do que a ausência de luz. É uma presença viva, esperando para reclamar aqueles que a desafiam. Agora, enquanto você lê meu relato, quero que pense cuidadosamente sobre o que você faria nessa situação. Estaria disposto a arriscar tudo, a mergulhar na escuridão em busca de respostas que talvez nunca devessem ser descobertas? A pergunta não é se você sobreviveria, mas se conseguiria sair sem perder uma parte de si. Porque no final, a verdadeira questão que eu faço a você é: até onde você iria para descobrir a verdade? Deixe sua resposta abaixo. Estou curioso para saber o que você faria no meu lugar.